Bem-vindos a mais uma entrevista do Capital Verde. Hoje nós temos connosco a Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços da Água e Resíduos, Vera Herói. Obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar pelo início. Estamos em 2024, janeiro, e o tema da seca já voltou a estar no centro do debate, muito mais cedo do que é suposto. Janeiro começou com o Governo a anunciar medidas restritivas para o Algarve, a nível do consumo, e em 2023 deu uma entrevista aqui ao Capital Verde, na qual disse que a situação vivida em 2022, que foi crítica, que poderia vir a repetir-se. A minha pergunta para si é, já estamos perante essa situação? A repetição da seca de 2022. Sim. Estamos perante um cenário de seca e eu diria até que do ponto de vista de impacto que esta seca tem na utilização da água, no caso da região do Algarve, é mais impactante do que aquilo que aconteceu em 2022. Portanto, a Jéssica começou por dizer, vamos começar do princípio, não é? E, na verdade, nós não estamos no princípio. Isto é uma história longa. É uma história longa que se tem vindo a repetir, que se tem vindo a agudizar. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que há fenómenos climatéricos que são agudos em algumas zonas do nosso território e que implicam a seca meteorológica e seca hidrológica. Portanto, seca meteorológica porque não chove tanto quanto seria o normal para uma determinada altura do ano. Seca hidrológica significa que as reservas que temos também não são aquelas que seriam as normais para aquela altura do ano. Isso tem vindo a ser um cenário bastante repetido, que, portanto, como é repetido, se vai agudizando e no Algarve agudizou-se este ano. E, portanto, não é bem uma história que se conta agora do princípio, e acho que isso é uma mensagem que é importante. Isto é algo que vem sendo repetido, é algo que nós vimos conhecendo. Claro que agora o cenário é mais crítico do que aquilo que se estava a antecipar, mas a verdade é que a escassez de água em algumas zonas do território nacional é o novo normal e, portanto, nós temos que o gerir. Falou aqui na questão climatérica e a minha pergunta para si é se esta escassez de água, a seca não tanto, porque a seca claramente é derivada das alterações climáticas, do agravamento delas, mas se a falta de água é derivada somente desse fator ou se existe aqui alguma responsabilidade a ser atribuída à gestão das entidades que são responsáveis por este recurso. Eu gosto de pensar no seguinte, para perceber um bocadinho a ideia da escassez. O que é a escassez? Só se sente escassez quando há usos que não podem ser satisfeitos, não é? Portanto, a escassez de água é, por um lado, a circunstância de haver pouca água, mas que está acompanhada da circunstância de haver pouca água para os usos que queremos fazer dela. E isso eu acho que é um ponto muito importante para nós compreendermos também a situação que está a ser vivida neste momento no Algarve, que é a escassez de água, mas essa escassez também está associada ao uso que é feito de água no Algarve. O uso para consumo urbano, o uso urbano incluindo aqui o setor turístico, o uso para o setor agrícola. Portanto, havendo muitos usos de água, a escassez sente-se porque já não há água suficiente para satisfazer todos estes usos. Portanto, o tema, quando às vezes me perguntam, mas isto é um problema de falta de água ou é um problema de gestão? Eu acho que a resposta é um bocadinho dupla. Há falta de água e para os usos que queremos fazer dela. E, portanto, temos que gerir a água que temos. E por isso, quando há escassez, temos que escolher. E escolher a gerir. E, portanto, é nesse momento que nós estamos. Este pacote, o Governo anunciou um pacote com 46 medidas, entre elas a redução da pressão de água na rede de abastecimento público, suspensão de utilização de água pública ou potável na rega de espaços verdes ou revisão de tarifas de abastecimento de água em baixa para utilizadores domésticos, mas vamos falar disso mais à frente. Isto tudo com o objetivo de aumentar a disponibilidade de água até ao final do ano. Mas a minha questão para si é, faz sentido todos os anos estarmos a rever estas medidas em vez de estarmos a estudar medidas mais a longo prazo? Nós temos, na gestão da água,
há sempre dois planos que têm que ser conciliados. Há um plano a médio e longo prazo que tem que ser contemplado e concretizado, portanto, de medidas que a médio e longo prazo nos permitam, em determinada zona geográfica, aumentar a disponibilidade de água e, simultaneamente, reduzir procuras ineficientes de água. E, portanto, isso é a médio e longo prazo. Um conjunto de medidas, não há uma medida única, não há aquela solução única. Sim, claro. a não ser se de repente alguém conseguisse fazer chover quando queremos, o que queremos, onde queremos, não é? Não há uma medida única, são várias medidas complementares. Mas isso é a médio e longo prazo. Mas depois, quando nós estamos numa situação de contingência, que esperamos que não se repitam, mas se elas ocorrem efetivamente, nós temos que ter planos de contingência e temos que arranjar forma de, em curto espaço de tempo, conseguir gerir a água que temos e, portanto, ganhar tempo até que chova novamente. E, portanto, em sede de medidas de contingência, não há outra alternativa que nem aquela que aconteceu agora no Algarve. E, portanto, as medidas a médio e longo prazo estão a ser implementadas, mas a curtíssimo prazo é preciso diminuir a procura. Diminuir a procura para garantir que a água dura mais tempo, as reservas que nós temos, sejam elas superficiais, sejam elas subterrâneas, consigam prolongar-se no tempo para satisfazer as necessidades prioritárias das pessoas que moram no Algarve, das pessoas que nos visitam e das pessoas que desenvolvem a sua atividade económica também assentes na utilização de água. E, portanto, são dois planos que nós temos que conseguir conciliar. Às vezes nós nas conversas perdemos um bocadinho o foco nestes dois planos e começamos a dizer não vale a pena estas medidas de contingências porque o que é importante é dessalinizar, ou o que é importante é reutilizar a água. Não digo que não seja importante isso, mas no agora temos que garantir que as reservas chegam para os usos prioritários e para garantir que é preservada a atividade económica naquela região. E, portanto, considerando as disponibilidades hídricas que nós sabemos que temos, não sabemos se vai chover imenso, se calhar, de repente temos um ano absolutamente atípico e em 2024, o mês de março, chove todos os dias no Algarve. Achamos que isso não vai acontecer, considerando as séries temporais que temos e as previsões que estão em cima da mesa, mas não se pode excluir nenhum cenário, mas será altamente improvável que isso aconteça. E, portanto, como a esperança não é um plano, nós temos que, de forma tranquila, estabelecer um plano de contingência, aplicá-lo, ganhar tempo e, a médio e longo prazo, implementar medidas que possam aumentar a oferta de água e diminuir a procura do ponto de vista da eficiência. Sim, a minha questão era mais no sentido de, pronto, não é a primeira vez que são decretadas estas medidas, no ano passado foi a mesma coisa e no ano anterior também. A minha questão era mais no sentido de se essas medidas não podem ser estendidas no tempo, porque imagino que cria aqui alguma incentivação junto dos setores mais visados e, portanto, em vez de termos as medidas a médio prazo, se estas medidas a curto prazo não podem provocar os efeitos que são necessários durante mais tempo. É assim, há um efeito que se espera que resulte destas medidas a curto prazo e que tem a ver com a valorização da água. E que tem a ver com a necessidade de todos, mas isto em Portugal inteiro, não é só na região do Algarve, nós começarmos a olhar para a água como um bem e darmos valor àquilo que temos e, portanto, não desperdiçarmos, utilizar só para o que é essencial. E, portanto, isso eu acho que esta situação acaba por, espero eu, que tenha pelo menos esse benefício de nós colocarmos a água no topo das nossas prioridades, porque realmente sem água ficamos numa situação absolutamente catastrófica. E, portanto, isso é um ponto essencial e estas medidas acabam por ter esse efeito, espera-se. Agora, são medidas de contingência, portanto, são medidas, quer dizer, nós estamos a pensar na redução de pressão. A redução de pressão é uma medida de gestão da escassez, porque a pressão que existe e que está nas redes é adequada para fazer a água chegar a todos os sítios, não é? Portanto, na redução de pressão
não é indiferente a redução da pressão para o utilizador doméstico. E, portanto, espera-se que depois possa vir a ser retomada. Uma medida que está em cima da mesa e que foi aprovada também na resolução do Conselho de Ministros, a proibição de rega de espaços verdes. Não se espera que as pessoas deixem de poder ter jardins, mas que haja uma melhor gestão em uma situação que não seja de contingência, que as pessoas se lembrem quando vão fazer o seu jardim, se calhar não é preciso ter tanta relva, não é? E, portanto, há uma série de medidas que são medidas, estas medidas são medidas de contingência, são medidas de gestão de uma situação crítica, não estão pensadas para serem prolongadas e manterem-se no tempo, não. Mas são medidas que, por um lado, permitem esta poupança, que tem que ser alcançada, e, por outro lado, vão permitir que haja uma maior valorização, uma indução de comportamentos de poupança de toda a gente que utiliza a água. Não é só no Algarve. Acho que isto é importante que fique, é uma mensagem para todo o país. Neste momento, a região do Algarve é a região que está a sofrer mais, é a região que, considerando aquilo que são as perspectivas, vai sofrer mais com as alterações climáticas e, portanto, vai haver redução progressiva de pluviosidade no Algarve e, portanto, isso está estudado e documentado. Agora, outras zonas podem vir a estar na mesma situação. Em 2022, Trás-os-Montes também está, o Alentejo também. Portanto, isto é um conjunto de medidas que se está a aplicar agora no Algarve, mas Portugal inteiro tem que olhar para isto e tem mesmo que olhar para a forma como gerimos a nossa água, valorizá-la, agradecer que a temos e valorizá-la de forma a garantir a sustentabilidade da gestão deste bem. A nível de medidas mais a longo prazo, referiu a dessalinisadora, mas os agricultores têm vindo sucessivamente falar de outras soluções, nomeadamente os transvasos de água a partir do Douro ou do Alqueva, ou a construção de mais barragens. A minha questão é, estas soluções que são sucessivamente referidas por estes setores mais visados, são economicamente e ambientalmente viáveis ou não? Bom, nós, a ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos sólidos urbanos, nós fazemos regulação económica e, portanto, não fazemos a regulação ambiental e não fazemos a gestão da água do ponto de vista holístico para todas as atividades. E, por isso, posso-lhe responder, sobretudo, pensando na visão da ERSAR. E aquilo que nós verificamos é o seguinte, essas soluções, as soluções de transvasos, nós já temos transvasos em Portugal continental para servir a agricultura e para também produção de eletricidade e do ponto de vista técnico é preciso cuidado com a forma como são pensados os transvasos, porque nós, quando pensamos na gestão da água, a medida que utilizamos é a da bacia hidrográfica. E, portanto, um transvaso implica deixarmos esta gestão por bacia e fazermos uma gestão diferente e tem impactos ambientais. E a Agência Portuguesa do Ambiente estudará seguramente estas matérias e verificará seguramente qual é que é a melhor solução. O que é que nós percebemos, sobretudo quando olhamos para questões como a reutilização de águas residuais? Portanto, nós regulamos os serviços de saneamento e há um produto desse serviço, que é a água residual tratada, que deve servir de origem de água para outros setores, para o setor urbano também, limpeza de ruas, de contentores, etc., mas sobretudo também para o setor agrícola. E, portanto, o que nós vemos é que há novas origens de água, nomeadamente, por exemplo, na reutilização de água, portanto, água residual tratada que é reutilizada para outros fins que não consumo humano, e há um potencial imenso em Portugal continental para isso, não é? Portanto, nós temos menos de 2% da água residual tratada e temos muitos metros cúbicos, quase 700 mil milhões de metros cúbicos de água residual tratada que podemos, no fundo, canalizar
Claro que é preciso que ela também chegue ao mar, e portanto que faz parte também do ciclo da água que chega ao mar, mas pode ser claramente reutilizada para outras atividades. E portanto é preciso começar a olhar para a água pensando em todas as atividades e não em silos, porque a água residual no ciclo urbano da água, e pensando só na utilização urbana, pode servir à agricultura e deve servir à agricultura para retirar a pressão que a agricultura faz noutras origens de água que devem ser utilizadas para abastecimento humano. Portanto, temos esse ciclo. Outras questões que vale a pena ponderar, por exemplo, na dessalinização. A dessalinização, que a partir da água dessalinizada será sobretudo para consumo urbano, não é? Mas é uma solução, é uma apólice de seguro, como se costuma dizer, que serve todas as utilizações de água, que é para retirar a pressão que outros setores fazem na utilização de origens de água que seriam origens boas para consumo humano, nomeadamente águas subterrâneas e águas superficiais, utiliza-se a dessalinizadora. Mas isto serve todos os utilizadores, em rigor. E, portanto, os custos da dessalinizadora devem ser repartidos por todos, não deve ser só o consumidor em suas casas a pagar, deve ser repartido por todos os setores que utilizam a água. Portanto, há uma série de soluções de aumento da oferta, sobretudo de água, que vão implicar nós ponderarmos os diferentes usos, darmos prioridade ao consumo humano, não é? Mas depois disso fazemos com que todos os utilizadores também contribuam financeiramente para a utilização de água na sua globalidade. Falou aqui na dessalinisadora, está a acompanhar bem o meu raciocínio aqui da entrevista. Nós, face à nossa vizinha Espanha, já estamos um bocado atrasados relativamente a esta aposta, excluindo a Madeira, que fez um investimento muito mais cedo que o nosso. A futura dessalinisadora da Albufeira está prevista ficar concluída em 2026. Mas estima-se que esta dessalinisadora poderá produzir anualmente o equivalente ou perto de o que é perdido atualmente também na rede pública. Portanto, a minha pergunta é, esta aposta faz sentido, tendo em conta que temos perdas de água, mas estamos a encontrar novas soluções para produzir água? Eu acho que a sua pergunta deu a resposta simultaneamente. E não é propriamente uma situação de atraso português face à Espanha, porque nós temos necessidades diferentes de Espanha e temos recursos hídricos diferentes daqueles que se encontram em Espanha. E, efetivamente, a origem de água em Portugal que ainda está por explorar é a eficiência. E, portanto, se nós nos focarmos em combater perdas, vai haver ganhos muito relevantes. E o exemplo que deu é muito claro, não é? Nós, no Algarve, as perdas reais de água, em 2023, nós estávamos o valor é de 15 hectómetros cúbicos. 15 hectómetros cúbicos de água perdida. Não há um cenário de zero perdas de água na rede. Isso nem sequer é eficiente as zero perdas, porque dá tanto trabalho não ter, é tão custoso não ter perdas, que há sempre a necessidade de equilibrar e, portanto, há de haver sempre perdas da rede. Mas estas são muito elevadas. Portanto, pensando no sistema Algarvio, neste momento é 21% de perdas reais, 15 hectómetros cúbicos de perdas reais de volume de água. É significativo. Que é muito significativo se nós pensarmos que realmente a dessalinizadora vai produzir 16 hectómetros cúbicos, não é? É significativo se nós pensarmos que estas poupanças de água que estão a ser implementadas agora nas medidas de combate à seca almejam alcançar uma poupança no consumo urbano de 11 hectómetros cúbicos, não é? Portanto, as perdas em rigor é uma oportunidade, porque se atacarmos as perdas, temos aqui ganhos muito relevantes e, portanto, eu diria, temos que ir por aí, claramente, mas não é só no consumo urbano que há perdas. As perdas do consumo urbano são medidas e a ERSAR médias, mas há outros setores onde também há muitas perdas e não há propriamente uma entidade com dados tão robustos como a ERSAR tem relativamente ao consumo urbano. Mas é preciso não ser injusto também para o consumo urbano, porque não é só aí que infelizmente, não é só aí que estão as perdas. Estas são as que são medidas.
E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade de eficiência, de ganhos de eficiência, claramente, no combate às perdas. Por isso, o que nós dizemos é, antes da dessalinizadora, e que implica custos, não é? Custos de CAPEX, de investimento e de operação, que são relevantes. Antes da dessalinizadora, era importante, realmente, nós ponderarmos o tema das perdas, até porque depois a água dessalinizada vai entrar aonde? Na rede que tem perdas, não é? Portanto, é um ciclo vicioso. É um ciclo. Portanto, aí seria bom começar, e está a haver muito investimento nessa matéria sendo, portanto, os municípios no Algarve têm estado ocupados e preocupados com a questão das perdas. É preciso fazer muito mais, mas isso é uma questão que é clara, visível para toda a gente, e por isso, neste momento em que é preciso poupar, é uma oportunidade de poupança, é fazer a redução das perdas. Depois, outro tema, a seguir ao tema da eficiência, é a reutilização. E, portanto, era muito importante realmente haver um investimento grande na reutilização de água, que também vai retirar pressão sobre a procura e, portanto, aumenta a oferta de água noutros níveis. E depois vem a dessalinizadora. Não é estarmos atrasados, obviamente este processo demora muito tempo, é um facto, o impacto, as análises de impacto ambiental são morosas, é um projeto complexo. A minha pergunta era mais no sentido que a situação de seca não é de agora, a situação de escassez não é de agora, a solução já existe, não só em Espanha, mas noutros países. Sim. Se não fazia sentido ter sido adotada mais cedo. Olha, eu sempre que há discussão sobre este tema da água, há uma parte grande da discussão em que há acusações mútuas, claro, de porque não foi feito, e depois responsabiliza-se o A, o B, o C, a A, o B, o C, por não ter feito. E eu, com toda a franqueza, acho que no ponto em que nós estamos em fevereiro de 2024, eu queria abandonar o discurso do que é que não foi feito. Porque acho que temos que fazer e é agora. Então vamos lá fazer. Pronto, vamos fazer. Porque estarmos sistematicamente a olhar para trás e para o que não foi feito, às vezes dá-nos a desculpa para não fazer agora. E acho que nós não podemos ter essa desculpa em 2024. E, portanto, se devia ter sido feito lá atrás, olha, não vou questionar isso. O que é preciso fazer é. E, portanto, vamos lá fazer agora, a partir de fevereiro de 2024. Seria melhor não estarmos nesta situação? Pois claro que sim, que seria. Seria muito melhor. Mas estamos. Portanto, é para fazer. Falou na repartição dos custos que resulta desta dessalinizadora. A ERSAR já tem ideia de quanto é que isto resultará depois, que impactos é que resultará depois na fatura do consumidor final? Nós, a ERSAR já deu vários pareceres sobre a dessalinizadora, nomeadamente pareceres relacionados com o investimento, porque é um investimento que vai ser feito pelas Águas do Algarve, que é regulada pela ERSAR. No âmbito do PRR? Não é no âmbito do PRR, mas houve um aumento de capacidade da dessalinizadora e, portanto, com esse aumento de capacidade, há um montante relevante de investimento que não está incluído no PRR. São cerca de 39 milhões de euros que não está incluído no pacote do PRR. E, portanto, nós já tínhamos uma questão de financiamento da atividade dessalinizadora relacionada com o OPEX, e agora temos CAPEX e OPEX. E, portanto, o parecer da ERSAR tem sido consistentemente na mesma linha, que é preciso avançar com esta solução. É uma solução de resiliência e é uma solução de resiliência necessária, considerando a situação atual do Algarve, sem perder de vista a eficiência e a reutilização, naturalmente, mas é uma apólice de seguro que é necessário nós termos no Algarve e, portanto, devemos parecer sempre favorável à implementação da dessalinizadora. Agora, aquilo que nós estamos também sistematicamente a sublinhar e ainda não está claro como é que vai ser, é que o CAPEX, tanto o CAPEX como o OPEX, não devem ser, e agora utilizando um jargão de reguladora, não devem ser levados na íntegra à tarifa doméstica. Portanto, aquilo que nós dizemos é a dessalinizadora é uma solução de sistema que vai beneficiar todos os utilizadores de água da região do Algarve, porque vai retirar a pressão
nas águas superficiais e também nas águas subterrâneas, e portanto deixam de ser captadas para uso para consumo humano, para poderem ser captadas para outros usos e portanto em rigor beneficiam os outros usos desta dessalinizadora também, e por isso, havendo este benefício comum, tem que haver de alguma forma uma repartição no que respeita tanto o custo do investimento como o custo da operação, porque o tema da dessalinizadora é que o custo da operação é elevado, Claro. portanto é muito mais caro produzir água do mar do que captar água numa albufeira e tratá-la. É mais caro. E portanto, claro que se calhar daqui a uns anos estes custos diminuem, porque a tecnologia está sempre a avançar e isto é um custo intimamente relacionado com o consumo energético que é necessário para produzir 1 metro cúbico de água dessalinizada e, portanto, se essa razão for diminuindo à medida que a tecnologia vai avançando, claro que o OPEX diminui e é isso que tem acontecido. Portanto, o OPEX tem vindo a diminuir na dessalinização porque realmente a tecnologia, a ciência ajuda, não é? Sim. A ciência ajuda. Agora, aquilo que nós temos dito é sempre isto, atenção que a dessalinizadora é necessária, mas é necessária dentro de um conjunto de remédios. Portanto, eficiência, não esquecer a eficiência, não esquecer a reutilização e depois, muito bem, venha a dessalinizadora. Mas é preciso repartir por todos os utilizadores de água. E isso significa que nós temos mesmo que medir todos os usos de água. Não é só o consumo urbano. O consumo urbano é o único que é medido nesta fase do ponto de vista de uma forma rigorosa. Fora o consumo urbano, é uma estimativa, é tudo mais ou menos. E são volumes demasiado elevados para estarem a ser medidos por estimativa. Então, neste momento, ainda não se sabe de que forma é que isto vai repercutir depois sobre a fatura no valores concretos. Ainda não está pelo menos a informação que foi veiculada para a emissão destes pareceres ainda não continha este mix de financiamento de forma clara. Sabemos que vai haver, que é essa também é a mensagem que o Grupo Águas de Portugal e que as Águas do Algarve também já veicularam junto do Governo, e portanto nós também já dissemos a mesma coisa e portanto isto há de acontecer. Agora, não está ainda claro, no fundo, o mix de financiamento que vai suportar a dessalinização e depois a operação da dessalinizadora. Certo. Falou em perdas de água. Os níveis estão identificados, as soluções estão identificadas, existe investimento, existem bons casos de municípios e de entidades que conseguiram reduzir os níveis de perdas de água, mas ainda não é transversal no país. O que é que falta fazer? Olha, nós temos um país a duas velocidades. É uma imagem que é muitas vezes utilizada para o setor da água. Nós temos entidades gestoras que estão na pole position, se utilizarmos aqui o tema da Fórmula 1, não é? Sim. Que são campeões no combate às perdas, campeões no combate à água não faturada e, portanto, têm ali uma operação altamente eficiente. E depois temos outras que não. E, portanto, o país está mesmo dividido e nas que há muitas perdas, normalmente estas perdas estão relacionadas com falta de conhecimento das infraestruturas que são geridas, falta de cadastro, muitas vezes as entidades não têm capacidade técnica também para monitorizar e identificar aonde é que são as grandes perdas. Temos também um país riquíssimo do ponto de vista orográfico e maravilhoso, mas difícil em algumas zonas, com redes extensíssimas e, portanto, é muito difícil em algumas zonas do nosso território fazer este combate às perdas e noutras zonas é mais fácil. Pronto. E, portanto, o que é que falta fazer? É preciso tornar prioritário. E, portanto, isso significa que tem que haver, do lado das entidades gestoras, uma forma de financiarem este combate às perdas e, portanto, as tarifas têm que ser adequadas, não podem ser baixas demais, porque senão não há investimento na rede. As redes são invisíveis, estão enterradas e é difícil
torná-las prioritárias, só quando não há, não é? E quando há rupturas, às vezes é tarde demais, não é? Portanto, a manutenção é o que falta fazer, medir, haver monitorização e depois haver a manutenção, e implica conhecer as redes, implica conhecer as infraestruturas, implica ter cadastro apropriado, implica ter uma capacidade técnica por parte das entidades gestoras para o fazer, e portanto isso não é fácil em muitas entidades. Eu acho que, no nosso trabalho, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é validar os dados que nos são reportados. E, portanto, as entidades gestoras, no setor da água, são 230, que reportam dados variadíssimos, que nós depois publicamos anualmente, que implicam dados sobre as perdas, dados sobre a água não faturada, dados sobre o conhecimento cadastral que têm, sobre onde é que colocam qualidade da água, onde é que colocam os medidores para saber quanta água é que estão a consumir, etc. Portanto, são variedíssimos dados. E depois nós auditamos esses dados. E nós temos que, no fundo, fazer uma reavaliação e mudar os dados que nos foram fornecidos pelas entidades em mais de 1000 casos. Em mais de 1000 entradas, a ERSAR, com um contraditório, no fundo, está a dirigir-se diretamente à entidade a dizer, não, olha, reportou-nos isto, mas nós auditámos e o que vimos não foi isto. E em termos de valor financeiro, nós estamos a falar de à volta de 300 milhões de euros de diferença entre aquilo que é reportado e aquilo que nós verificamos depois na prática. E por isso é que às vezes demora muito tempo a sair o nosso relatório anual, porque nós, no fundo, questionamos aquilo que nos é dado e auditamos aquilo que nos é dado. E realmente percebemos nestas auditorias que há entidades gestoras com dificuldades muito grandes do ponto de vista técnico, do ponto de vista de meios, com tarifas muito, muito baixas e que também não lhes permitem fazer face aos desafios que este setor tem neste momento. Faz sentido estudar aqui a possibilidade de agregar estas entidades mais vulneráveis e com menos capacidade, agregá-las todas numa só? Isso é uma possibilidade que a ERSAR considera? Claro, nós temos como aliás, uma das estratégias da ERSAR tem a ver com a agregação dos municípios, não é só agregar as que têm menor capacidade. A lógica da agregação não é agregá-las também, agregar as que têm menor e as que têm maior capacidade. Portanto, no fundo, uma lógica quase de município âncora, não é? Porque é preciso garantir a maior número de utilizadores, por exemplo, mais escala, em alguns sistemas, e há sempre uma dimensão máxima da agregação. Há situações onde realmente não é economicamente eficiente que haja agregação e há outras em que claramente é. E tem sido um caminho, a agregação tem um desafio muito grande do ponto de vista de governança, do ponto de vista político. Aquilo que nós temos 8 agregações, estou a falar de cor, mas creio que são 8 agregações neste momento, que foram constituídas pós 2016-17, que foi a altura em que a ERSAR também desenvolveu estudos e apoiou os municípios para que se pudessem agregar, e nós agora temos estado numa fase em que estamos a cuidar das que existem. E é um desafio enorme manter os municípios juntos com um propósito comum de prestar melhores serviços. Isso. Porque há sempre alguém cuja tarifa ficou ligeiramente acima do que aquilo que era antes de ser agregado. E, portanto, isso é uma discussão que vem sempre para cima da mesa. Ou é preciso solidariedade. É preciso solidariedade, é preciso confiança, que são bens muito frágeis. É preciso ajudar estas agregações a manterem-se. Realmente é prioritário constituir, mas eu diria, duplamente prioritário ajudar as que se constituíram a manterem-se. E existe vontade dos municípios em querer juntar? Falou agora nas existências daquelas que já estão formadas, mas daquelas que não estão. Existe vontade em aderir a estas agregações? Olha, em alguns casos sim, noutros não. Acho que há potencial para haver mais agregações e nós temos estado a trabalhar também sobre isso. E, portanto, acho que do ponto de vista
do ponto de vista teórico, ninguém discute o modelo. Depois, na prática, é preciso mesmo que os autarcas criem confiança e que confiem uns nos outros. Isso é difícil, confiem uns nos outros e que tenham, portanto, há sempre uma situação, uma adaptação, seja porque de repente depois, imagina uma agregação, as pessoas deixam de receber a fatura a dizer o nome do seu município, passa a ser uma empresa local que é participada por todos os municípios. E as pessoas estranham, gera alguma desconfiança. Gera desconfiança e dizem, alguém nos veio cá tirar alguma coisa. Não percebem que há um desafio enorme do ponto de vista de comunicação com as pessoas e é preciso coragem para manter e ultrapassar, no fundo é como se fosse a arrebentação de uma onda. Há uma fase de arrebentação e é preciso passar a arrebentação para depois navegar bem. E realmente é exigente, depois tem ciclos eleitorais pelo meio e às vezes quando se está ainda na fase da arrebentação, se vem o ciclo eleitoral, é ainda mais complicado. E portanto aquilo que a ERSAR tem dito a este propósito é necessário incentivar as agregações, absolutamente crucial para fazer face a muitos desafios, seja em quantidade de água, seja em qualidade da água, mas também é preciso incentivar a manter as agregações que estão, seja no que respeita a acesso a fundos europeus, e no fundo haver aqui alguma diferenciação entre os que corajosamente e de forma solidária se juntaram e as outras entidades que decidiram não se juntar. Portanto, a escolha é livre, mas claramente do ponto de vista de desenvolvimento dos serviços é muito melhor avançar quando é possível para uma agregação. Ainda a nível de perdas de água, penso que a ERSAR não tem esta competência, mas penalizar os municípios que registram maiores perdas, isto pode vir a ser uma realidade? Penalizar do ponto de vista controle nacional, não é? Do ponto de vista controle nacional. Eu não sei se será essa a via. Eu acho, daqui costuma-se dizer, a cenoura, não é? Ou a via da cenoura ou a via do pau. A via do pau é toda a parte controle nacional, se quiser chamar assim. A via da cenoura é dar incentivos para que possa haver esta redução. Eu prefiro os incentivos e, portanto, mas só se ajuda quem se quer ajudar. E, portanto, o que nós costumamos dizer na ERSAR, e fazemos e sublinhamos sempre isso a propósito dos fundos europeus e, portanto, da possibilidade de utilizar fundos para combater as perdas, muito bem, vai ser financiado para fazer monitorização e fazer obra de manutenção. Mas então tem que ter um nível tarifário, tem que ser adequado aos custos que tem. Portanto, tem que garantir que tem, por exemplo, contabilidade analítica ou conhecimento das infraestruturas e fazer o cadastro das infraestruturas para não se financiar um buraco negro, não é? Portanto, a lógica este setor não vai evoluir e fazer o investimento de que necessita apenas assente em financiamento público, em subsidiação, de todo. Aliás, o plano estratégico foi agora publicado e as necessidades de financiamento vão ultrapassar muitíssimo os financiamentos, os subsídios europeus que se possa ter. Portanto, não é por aí. Mas estes subsídios europeus devem ser utilizados como catalisadores de mudança na gestão, de mudança na forma como as entidades se organizam, conhecem as infraestruturas que estão a gerir, e isso é possível com critérios de acesso ao financiamento. E, portanto, eu diria, no caso, por exemplo, das agregações, está agregado, tem acesso a financiamento de alguma forma majorado, porque está-se a ajudar a si próprio. Não é? E, portanto, é sempre essa a lógica e tem sido sempre essa a posição da ERSAR nesta matéria. E de acordo com o relatório da ERSAR, no nível de perdas de água, as concessões privadas tendem a ser aquelas com menos perdas. Existe aqui alguma lógica em fomentar um maior número de concessões de sistemas privados, tendo em conta que tendem a ser aqueles que têm os menores números de perdas, face aos públicos, claro? Nós...
aquilo que nós notamos, olhando para os dados que analisamos, que auditamos, é que os modelos empresariais, sejam eles públicos, sejam eles privados, são modelos que são mais eficientes e têm menores perdas de reais, portanto perdas de volume de água perdido na rede, e têm menor nível de água não faturada. E, portanto, têm tipicamente indicadores mais favoráveis do que os indicadores da gestão direta feita pelos municípios. E, portanto, nós incentivamos aquilo a que chamamos a empresarialização. Não é tanto se é privado ou se é público, isso depois também tem a ver com a necessidade que o município tenha de ter investidores, não é? E, portanto, o privado permite que haja um investidor no setor para além do investidor público, não é? E, portanto, isso é favorável em algumas situações. Não é, portanto, nós não tomamos a opção se é público ou se é privado. Somos agnósticos quanto a isto. O que nós não somos agnósticos é quanto à natureza empresarial dos serviços. Aliás, o que nós temos também sustentado numa lógica de quase do pouco pequeno e possível, que é, muito bem, não vamos tentar chegar à Lua, muito embora o que nós queiramos é o melhor, o cenário ótimo, mas, por exemplo, olhar para municípios que estão em gestão direta e que têm mais do que 20 mil clientes, que são 34 municípios nesta situação, se pelo menos pegassem nos serviços e os retirassem da esfera municipal, seja criando um serviço municipalizado, seja criando uma empresa local, ainda que 100% detida por um só município, e, portanto, não estamos fora das agregações, só isso já era ótimo. Porque já permitia garantirem um nível técnico de acompanhamento dos serviços, já permitia proteger estes serviços das outras atividades que o município, e bem, tem que desenvolver. Mas, no fundo, blindar e proteger estes serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos sólidos urbanos, isso já era ótimo. Porque prepara o caminho para uma melhoria técnica substancial. Portanto, o cenário ideal, agregações sempre que possível, com escala que seja adequada. Fora deste cenário ideal, o cenário que ainda assim é bom é, pelo menos, a gestão direta com mais de 20 mil clientes que possa empresarializar-se, porque isso protege os serviços. Okay. Falámos um bocado de tarifas e uma das medidas previstas no tal pacote de 46 medidas, como eu referi, prevê a revisão de tarifas de abastecimento de água em baixa. Segundo a AMAL, é a Comunidade Intermunicipal do Algarve, os aumentos da fatura da água deverão ser entre 15% a 50%, tendo por base uma proposta da ERSAR. A minha pergunta é, estes aumentos são suficientes, tendo em conta os preços que têm vindo a ser praticados nos anos anteriores? Estes aumentos estão pensados para uma lógica de contingência. Pronto, e, portanto, é num cenário de contingência, onde é preciso induzir comportamentos, não é a única, uma das formas para induzir comportamentos é tornar claro que é preciso gastar menos, através do preço. Portanto, quando aumenta o preço, há uma tendência natural e humana para nós perceber, isto está mais caro, e, portanto, gastamos menos. Não é a única, quer dizer, não é a medida única para que isso aconteça de todo, até porque há pessoas para quem os aumentos que estão aqui em causa são absolutamente irrisórios, não é? E, portanto, isto é uma medida de banda larga que permite dar desde já esta mensagem às pessoas de que atenção, mesmo muita atenção, porque estamos num cenário crítico onde é preciso poupar. E, portanto, o que é que a ERSAR trabalhou e recomendou aos municípios? Nós achamos que é muito importante, nesta fase, o Algarve falar a uma só voz. E, portanto, nós propusemos o mesmo tipo de aumento para todos os municípios, independentemente da solução base
que tem de tarifários, porque há tarifários muito diferentes no Algarve. Em média, os tarifários do Algarve são 20% abaixo da média nacional, mas os 16 municípios têm situações diferentes. Há uns que cobrem gastos, outros que não cobrem gastos, por exemplo. E aquilo que nós propusemos foi, não vamos agora resolver a situação de haver tarifários que de base não cobrem gastos, por exemplo. Não é o momento para isso. O momento agora é passar esta mensagem. E, portanto, os aumentos são proporcionais ao tarifário que têm e são em percentual. Depois, outra coisa que a ERSAR também recomendou aos municípios foi, não vamos alterar o valor do tarifário dos consumos menores. Portanto, aqueles primeiros 5 metros cúbicos de consumo, que são aquilo que nós dizemos que é a água do banho e do duche, não vai sofrer aumento. E, portanto, neste momento não se justifica ainda, pelo menos, que haja aumentos relacionados com a escassez deste primeiro escalão. Depois o que nós dissemos foi para o segundo escalão, que é o escalão entre os 5 metros cúbicos e os 15 metros cúbicos, estes 10 metros cúbicos, que são os que normalmente garantem a cobertura de gastos, devem ser aumentados exatamente na mesma medida em que nós queremos induzir a poupança. E, portanto, nós queremos reduzir em 15% o consumo urbano e, portanto, reduzir em 15%, vamos aumentar o tarifário em 15%, o que significa que um consumidor que reduza mesmo 15% não sente o aumento na sua conta no final do mês. Portanto, reduziu e ficou exatamente com a mesma conta da água em casa. A partir dos 15 metros cúbicos, então, temos aumentos substanciais de 30% e de 50%. É uma medida temporária, ainda não foram implementadas captações, ou seja, volumes máximos que podem ser consumidos por cada agregado, ainda não foi aprovado. Eu digo ainda porque nós não sabemos se estas medidas de poupança vão ter o resultado que se pretende, não é? E, portanto, se não tiverem o resultado pretendido a nível de poupança, se não houver chuva substancial, pode vir a ser necessário haver medidas mais agravadas. Mas, para já, são estas que são proporcionais. E, portanto, foi isso que nós propusemos e os municípios, em geral, concordaram, que é importante esta mensagem por igual a todos os municípios, porque nesta matéria compara-se sempre entre vizinhos, não é? E são cêntimos de diferença, não tem nada, quer dizer, nós estamos a falar de uma conta que normalmente são contas que não têm nada a ver com o que é a conta que nós pagamos nas telecomunicações ou na eletricidade, mas também não podemos subestimar. Um cêntimo é um cêntimo e, do ponto de vista social, é uma comparação que as pessoas fazem. E, portanto, também acomodando isso, é essa a recomendação da ERSAR e pronto, e agora esperamos que tenham que ser os municípios a deliberar em sessão de Câmara estes aumentos tarifários, que são relacionados com a situação crítica que vivemos atualmente. E, portanto, têm uma data limite. Esperamos que não seja necessário. Agora, se os municípios quiserem, no fundo, olhar para os seus tarifários e já agora resolver os temas de fundo que têm, de não cobertura de gastos e, portanto, de tarifários que possam não estar bem de forma estrutural, claro que é sempre tempo de fazer as coisas bem feitas. Mas não é o cenário da urgência está pensado para estes aumentos iguais para todos, do ponto de vista percentual, e com esta lógica dos 0, 15, 30, 50. Certo. A ERSA tem considerado várias vezes, e aqui também voltou a dizer, que os preços de água praticados são tendencialmente baixos. No Pensar, que é o plano agora que foi aprovado, o regulador prevê um acréscimo das tarifas médias domésticas entre 2,45 euros por metro cúbico e 3,28 euros por metro cúbico. Este valor adotado já seria suficiente para cobrir as necessidades de que diz que o setor tem, neste caso? Isto são as contas do PENSARP, não é propriamente a recomendação da ERSAR. O PENSARP é um plano estratégico que foi aprovado pelo Governo, mas não está muito distante, quer dizer, é um setor onde está toda a gente de acordo relativamente a esse tema. Nós temos, do ponto de vista setorial, o investimento que está pensado no PENSARP
para fazer face aos desafios que nós temos até 2030, é 5,5 mil milhões de euros, não é? E, portanto, para fazer face a esse investimento é realmente necessário que o preço dos serviços acomode a possibilidade de fazer este investimento nos serviços e, portanto, isso faz-se através de um aumento tarifário. O aumento tarifário que está aqui em causa é algo que não põe em causa a acessibilidade económica ao serviço. E, portanto, as contas estão feitas, não está em causa a acessibilidade económica. Claro que a acessibilidade económica é medida em termos de média e, portanto, para as situações que se afastam da média, há tarifários sociais que têm e que devem ser aplicados. Portanto, no fundo, há uma complementariedade destas medidas, que é tarifas adequadas, tarifários sociais adequados também às situações excepcionais e marginais que se afastam de forma relevante da média. E realmente há uma disparidade enorme de tarifários. Ainda há pouco estava a ver a tarifa máxima por 10 metros cúbicos, 22 euros por mês. Noutro município, por 10 metros cúbicos, 3 euros por mês. E o que se está a afastar mais da cobertura de gastos é o segundo, não é o primeiro. Portanto, o segundo é que é baixo demais. É impossível fazer face aos desafios com tarifas nesta linha. E não é só uma questão de fazer face aos desafios, é mesmo valorização do bem. Valorização do bem, nós estamos a falar de 3 euros por 1000 litros de água. Não. Aliás, 10 mil litros de água, porque é 3 euros por 10 metros cúbicos, não é nem sequer é por 1000 litros de água, é por 10 mil litros de água. Portanto, é 0,30 cêntimos que está aqui em causa, e, portanto, por metro cúbico, por 1000 litros. É menos do que um café. Certo. Não é? Portanto, a média nacional anda à volta de 1,2, 1,3 euros por metro cúbico, pronto, e implicaria um aumento realmente tarifário, é o que está previsto no PENSARP, mas é um aumento tarifário que não coloca em causa a acessibilidade económica e que não... E esse também é um ponto, nós na recomendação, aliás, que fizemos para o Algarve, tornámos isso muito claro, que é, se porventura, com a cobrança destas tarifas, houver algum rendimento que acresça aos gastos que as entidades têm, que esse diferencial seja investido na rede. E, portanto, não é uma questão de distribuição aos acionistas, ou para fazer outra obra que não, obra relacionada com os serviços. E pronto, e realmente isso está, o PENSARP é um documento que está muito bem preparado, que reúne consenso do setor e, portanto, independentemente de ser este governo ou outro governo qualquer a aprovar, acho que é um documento muito claro quanto ao caminho que temos para seguir e, portanto, é preciso fazê-lo, não é? Nessas situações de que falou das tarifas mais baixas, faria sentido a ERSAR ter competências de impor as tarifas que recomenda e torná-las vinculativas? Fazia todo o sentido. Nós já tivemos essa competência para emitir instruções vinculativas. É assim que era designado na versão inicial dos Estatutos da ERSAR. Foi uma competência que nos foi retirada na Lei do Orçamento de Estado de 2021, para o ano de 2021, Já era durante o seu mandato? Foi no início, portanto, eu iniciei funções a 1 de janeiro de 2021 e, portanto, recebi uma Lei do Orçamento de Estado para aquele ano que tinha esta alteração aos estatutos da ERSAR. E eu posso lhe dizer que já no terceiro ano de mandato, que é uma alteração legislativa que foi muito prejudicial para o setor, porque o facto da ERSAR poder intervir nesta matéria é algo que poderia ajudar muito os municípios. Não é retirar competências aos municípios, é permitir que eles possam tomar a decisão certa, porque do ponto de vista político, estas decisões são muito difíceis de serem tomadas. E aquilo que nós verificamos é que muitas vezes os autarcas acham que esta é a decisão correta, mas que depois, na prática,
têm muita dificuldade em tomar esta decisão, seja porque enfrentam a dificuldades em sede de Câmara Municipal ou na Assembleia Municipal, porque há sempre algum aproveitamento destas matérias e, portanto, a possibilidade de haver uma entidade independente, nós somos... aliás, somos muito aborrecidos porque só olhamos para números. Nós fazemos as contas, nós sabemos qual é o caminho a seguir e podemos ajudar os autarcas e as autarcas a seguirem o caminho certo. E, portanto, seria mais fácil para todos se a ERSAR tivesse essa competência. E a ERSAR está preparada para a exercer se houver uma alteração legislativa nesse sentido, naturalmente. Portanto, mesmo agora em contexto de seca, não é? Seria bastante mais fácil para todos os municípios que estão de acordo com estas medidas, se estas medidas fossem uma determinação da entidade reguladora. Seria muito mais fácil a sua implementação e muito mais eficaz nos fins que se pretendem alcançar de boa gestão da água. Certo. E referiu aqui o PENSARP, 5,5 mil milhões de euros. Como é que vão ser distribuídos? Vão ser pelas entidades alta ou em baixa ou pelos municípios? Como é que vão ser geridos esta verba? Não é uma verba que seja dada a ninguém. Isto é o que é necessário investir para garantir os objetivos do plano estratégico. Mas não há... Então faço a pergunta ao contrário. Onde é que se vai buscar? Se as entidades em alta, em baixa? Uma das respostas já discutimos aqui, é aumentos tarifários. Portanto, em função do investimento que cada entidade gestora tenha que fazer, e aqui, como lhe disse, o país está a duas velocidades, portanto, há umas que precisam mais e outras que precisam menos. Em função desse investimento, é preciso as entidades gestoras fazerem face a esse investimento. Alguma parte poderá vir de financiamento europeu, não é? Ou de fundos públicos, mas é sempre uma parte muito diminuta. O próprio setor vai ter que se financiar. E eu acho que isto é assim o grande desafio. Gerar não é? receita, sim. Porque no passado houve um investimento também muito relevante, e aliás superior a este que está aqui a ser pensado, mas muito suportado em fundos europeus, que não vão existir para este próximo decénio. Já estamos em 2023, mas é de 2030. Até 2030 não vão existir estes fundos. E, portanto, é um esforço nacional. E, por isso, há de haver uma parte financiada do ponto de vista nacional, mas grande parte do financiamento vai resultar do esforço das entidades gestoras e dos consumidores. Isso é algo inevitável. O plano surge, pelo menos esta versão para 2030, seja agora em 2024. Temos tempo suficiente para executar as metas e os objetivos que estão definidos no PENSARP? Em alguns sim, outros vai demorar mais tempo. Eu acho que mais do que quanto tempo é que demora a chegar lá, é preciso começarmos a tentar chegar lá, não é? É um bocadinho como o atletismo. Nós temos que primeiro treinamos e depois ganhamos o Mundial, ou agora como a natação, não é? Sim, sim. Não é pensar, olha, eu vou ganhar o Mundial e, portanto, não, eu tenho que treinar muito e depois, como consequência natural do treino que eu fiz, eu vou chegar e... Eu não, mas um ilustre treinador de Coimbra seguramente alcançará o Mundial. Portanto, é isso que nós temos que fazer no setor. E, portanto, temos que começar já a desenvolver os passos necessários para depois alcançar aquele resultado que está previsto para diferentes áreas no PENSARP. O PENSARP vai ter que ser monitorizado. Nós temos tido uma evolução muito interessante nestes três serviços associados a planos. Os planos têm sido importantes. Às vezes queixam-se, as pessoas dizem muitos planos, depois ninguém faz nada, não é? Pronto, mas os planos têm sido importantíssimos nestes setores, têm marcado o ritmo, têm dado orientação e como lhe digo, há do ponto de vista técnico uma enorme unanimidade quanto às medidas que ali estão. E, portanto, agora é preciso um encaixe
entre a parte técnica e a parte política e da governança que tem que desenvolver aquelas medidas. A nível da política, estamos agora a entrar na fase de pré-campanha das eleições, mas vemos pouco o tema da água a ser discutido, ou o tema da seca a ser discutido. Receia que o tema não venha a ter o destaque que precisa nesta altura que é tão decisiva para o futuro do país? O que me preocupa não é tanto se há destaque ou não. O que me preocupa é a possibilidade de ter que haver uma série de tomada de decisões que têm mesmo que ser tomadas e que implicam entendimentos políticos para que essas decisões sejam tomadas e implementadas. E, portanto, o que eu acho que é absolutamente crítico é nós conseguirmos que, do ponto de vista de governança pública, todas as entidades, e são muitas, todas as entidades públicas que têm capacidade decisória sobre a água, consigam alinhar-se e consigam fazer aquilo que tem que ser feito a partir de fevereiro de 2024. Portanto, eu acho que o nosso grande desafio é este, é conseguir que municípios entre si, os municípios que partilham bacias hidrográficas, entre si, se alinhem quanto à prioridade que é necessário dar à gestão da água, independentemente dos usos que dela sejam feitos. Portanto, ao nível de entendimento entre os municípios, entendimento entre os municípios e empresas do setor empresarial do Estado, que são muito relevantes também nesta matéria, e o Governo. E, portanto, e dentro do Governo, as diferentes áreas setoriais que assentam nos usos da água, porque a água está dividida e se calhar devia estar mais centralizada numa só cabeça, não é? Por causa daquelas questões que falei no início, a necessidade de começarmos, a água não está dividida em silos, há uma só água e, portanto, é muito importante para o futuro nós conseguirmos olhar para a utilização da água como um todo. Portanto, eu acho que o principal desafio que eu vejo é o de garantir consensos, porque vão ser críticos e essenciais para fazer face às medidas de contingência que podem vir a ser necessárias e podem vir a ser mais graves do que aquelas que nós temos agora. Temos que ver agora, medir muito bem qual é a eficácia destas medidas que estão a ser implementadas e ir fazendo a avaliação para conseguirmos passar bem o ano, não é? E garantir reservas para o próximo ano, porque 2025 depois segue-se a 2024, naturalmente. Eu acho que esse é o grande desafio da governança e da relação entre as entidades, sobretudo públicas. Da mesma maneira que há uma Secretaria de Estado da Mobilidade, da Energia, do Ambiente, será que fazia sentido abrir uma dedicada somente à água? Ou é excessivo? Bom, assim, não é agora pondo o chapéu de pensador a pensar. Claro. Eu acharia importante que houvesse uma entidade, não sei se no âmbito do Ministério ou fora da administração direta do Estado, mas que houvesse uma entidade que centralizasse a água. Porque realmente os usos da água são muito diversos, vai ser necessário medi-los todos, vai ser necessário dar prioridade, vai ser necessário ordenar a água, porque temos que gerir. E há uma mensagem, é que nós temos que gerir a água, porque temos água, que é uma mensagem que às vezes as pessoas se esquecem, parece que é tudo negativo. Não, é muito positivo. Nós temos água para gerir. Podemos não ter, mas nós temos água para gerir e, portanto, temos que a gerir. Eu diria que não seria pior haver aqui um pensamento e uma concretização da gestão da água de uma forma mais assente na água do que propriamente na atividade que utiliza a água. E este novo ciclo poderá trazer alguma oportunidade? Falámos muito das autarquias, a nível das autarquias, mas olhando aqui a nível do governo central, pode trazer alguma oportunidade para a AERSAR ou mesmo para o setor da água?
novo ciclo, a oportunidade está lá, independentemente de haver novo ciclo ou não. Haja quem, no momento certo e com capacidade decisória, possa aproveitar esta oportunidade de fazer a gestão adequada da água. Portanto, não é uma questão propriamente de ciclo político, é apenas e tão só que haja alguém, independentemente do ciclo político, que dê prioridade a este tema e que esteja disposto a fazer consensos e a criar consensos. Portanto, não vejo o tema tanto como os ciclos políticos. Eu nas autarquias já me habituei a perceber que a água fica muito fragilizada em alturas de eleições autárquicas e, portanto, é respirar fundo e esperar que não sejam tomadas más decisões só porque há um ciclo. E, portanto, a estabilidade é muito importante para que não haja decisões menos fundadas em critérios técnicos e sejam fundadas noutros critérios que não são tão desejáveis. Agora, não vejo o tema como uma questão dependente de um ciclo. Depende de pessoas, depende de capacidade decisória e depende de vontade. Certo. E olhando para, estamos em fevereiro, mas temos um longo ano pela frente, quais são as prioridades da ERSAR para este ano? De 2024. Bom, nós estruturamos as nossas prioridades em torno de quatro grandes pilares. Um pilar assente nos consumidores, um pilar que assenta na sustentabilidade dos serviços, um pilar assente na proteção do ambiente e um pilar assente também na ERSAR, porque nós só conseguimos fazer tudo aquilo que fazemos porque somos uma equipa. E, portanto, são 90 pessoas de diversas formações, engenheiros, economistas, juristas, matemáticos, bioquímicos, que trabalham em conjunto. Não há uma destas pessoas que sozinha consiga fazer o trabalho. E, portanto, o facto de sermos uma equipa é absolutamente essencial para conseguirmos desenvolver a nossa missão. Aliás, o Conselho de Administração, sou eu que sou jurista, é um engenheiro do ambiente e um economista. E, portanto, eu acho que isto traduz aquilo que a ERSAR é também do ponto de vista transversal. E, portanto, as nossas prioridades assentam, por exemplo, na aprovação do Regulamento da Qualidade de Serviço para a proteção do consumidor e, portanto, que é um regulamento com eficácia externa para que o consumidor esteja mais apoderado dos seus direitos e deveres também, e, portanto, que haja um regulamento transversal, porque a mensagem que nós queremos passar e que achamos que é essencial é que não há consumidores de primeira nem consumidores de segunda em Portugal. Portanto, todos são consumidores de água e, portanto, todos têm os mesmos direitos. As tarifas são diferentes, mas isso não significa que tenham acesso a um serviço diferente. Pronto, e, portanto, este regulamento da qualidade de serviço vai ser essencial para dar esta transversalidade e tornar muito claro que não há consumidores de primeira e consumidores de segunda, são todos consumidores e todos têm os mesmos direitos no que respeita a este serviço público essencial. E, portanto, vamos fazer a aprovação do Regulamento da Qualidade de Serviço, vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho para que os municípios possam aprovar tarifários sociais também. No que respeita à sustentabilidade, nós vamos continuar no nosso trabalho a tornar claro o que é que os municípios têm que fazer para garantir a cobertura de gastos e, portanto, impondo, no fundo, também trajetórias tarifárias que sejam adequadas. E, portanto, há aqui uma série de prioridades associadas ao consumidor e associadas à sustentabilidade dos serviços. Nós, em matérias ambientais, há um foco muito grande na área dos resíduos, não tivemos tempo de abordar o tema, mas sim. E se calhar não vamos ter, não é? Não vamos abordar, mas é um tema absolutamente também crítico, muito pouco falado. Nós temos uma questão nos resíduos associadas à necessidade de garantir a recolha seletiva dos biorresíduos,
a partir de 1 de janeiro de 2024 e, portanto, isso vai ser algo que nos vai ocupar muito durante este ano de 2024 e procuraremos sempre garantir que as nossas equipas estejam capacitadas e que possam responder ao setor. Nós damos muitas formações de diversa índole, seja no novo regime da qualidade da água para consumo humano, até a como é que se reporta a ERSAR dados. É impressionante, mas nós temos no nosso relatório, se verificarem, há dados que são não responde, e o não responde às vezes não é não respondeu, é respondeu, mas eu não percebi nada do que lá estava e tentei perceber, mas não tem fiabilidade mínima. E, portanto, num setor cuja evolução depende muito dos dados e do conhecimento, não é qualquer dado que nos serve. Os dados têm que ser robustos e nós fazemos muito trabalho nesse sentido e muita capacitação também das entidades gestoras nesse sentido. Certo. Portanto, achamos que este ano de 2024 é um ano em que fazemos 10 anos de regulação independente, não é 10 anos de regulação, porque a ERSAR já existe há mais tempo, mas enquanto entidade reguladora independente fazemos 10 anos este ano, aliás, no dia 6 de março, e portanto, está mesmo quase, e portanto vai ser um ano cheio, aliás, o próximo triênio achamos que vai ser um ano cheio. Estes setores são setores de oportunidades. Eu acho que a mensagem é muito positiva porque temos problemas, dificuldades, desafios, mas há uma capacidade técnica muito grande em Portugal, seja do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista económico, para fazer esta gestão e, portanto, temos cá tudo. É um trabalho muito robusto. Eu tinha só uma última questão relativamente ao seu mandato, vai a meio. Que balanço é que faz do trabalho que tem vindo a executar até agora e que perspectivas é que tem até 2027, que é quando termina o meu mandato? Sim. ERSAR. O mandato de membro do Conselho de Administração da ERSAR é por 6 anos, não renovável e não extensível. E, portanto, eu costumo dizer à equipa que se há uma certeza que eu tenho é que daqui a 4 anos eu vou ser a única que não vou estar aqui. Isso é algo que nos ajuda a ter uma vontade grande de correr, de fazer coisas, não é? Porque sabemos que temos aqui um período para as fazer. E eu acho que isso é muito positivo. Correr de uma forma independente, então não estamos dependentes de ninguém. E acho que isso é mesmo um regime bom das entidades reguladoras independentes. O balanço que eu faço é um balanço eminentemente pessoal. Eu não sei qual é a avaliação, que eu espero que seja boa, mas eu não sei, não é? Pronto. Há sempre queixas, os regulados às vezes impugnam as decisões da ERSAR em tribunal e temos contencioso. Eu acho que o contencioso é bom, significa que realmente quando a entidade reguladora agrada a todos, há ali alguma coisa que não está bem. Portanto, nós temos um contencioso muito vivo e o balanço que eu faço é um balanço muito positivo. Do ponto de vista até pessoal e profissional. A regulação, em geral, é do ponto de vista técnico difícil, é uma atividade, portanto, difícil do ponto de vista jurídico, também exigente. Eu dou aulas na Faculdade de Regulação também, Direito Público, e, portanto, aplicar na prática estas matérias é difícil. É um trabalho de consensos, de construir pontes, o que não é também linear, e também é um desafio muito interessante. Agora, de tudo, o que eu acho melhor é os setores que nós regulamos. A água e os resíduos são... eu sei que falam muito na descarbonização, eu sei que a energia é absolutamente crítica também, mas eu tenho para mim que são os setores do futuro. E, portanto, ter a oportunidade de ajudar Portugal a desenvolver estes serviços nestes setores que são setores críticos para nós, eu acho que é uma oportunidade única. Portanto, o balanço é um balanço muito, muito, muito bom e muito positivo. Oxalá esteja à altura. Certo, olha, muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigada. Quero agradecer-lhe a presença aqui no estúdio do ECO e a entrevista ao Capital Verde. Eu despeço-me, mas continuo a acompanhar este e outros temas no Capital Verde.